Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Renato aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, hoje com o nosso podcast, né? E é um momento que nós reservamos para convidar pessoas, empresas, né, nas empresas para falar um pouquinho sobre esse processo de inclusão profissional. Então, nós temos muitas empresas parceiras aqui que vêm realizando trabalhos muito bacanas, né? Que quando a gente traz aqui para as pessoas compartilharem, falarem um pouquinho, isso serve como uma forma da gente multiplicar para as pessoas, né? Tudo aquilo que vem acontecendo de maneira geral, nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Então, hoje aqui, nós estamos com a Denise, da CPFL. Denise, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado por reservar esse tempinho para falar com a gente, né? E antes de te passar a palavra, eu vou fazer uma breve descrição minha. Então, eu sou uma pessoa, um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Tenho cabelo raspado, né? Sou careca. Estou usando aqui um fone de ouvido de arco nas duas orelhas, um fone com fio. E estou usando uma camisa polo e o meu fundo de tela está um pouquinho desfocado aqui. Então, basicamente é isso. Denise, muito obrigado. Bem-vinda, né? E está tudo bem aí com você? Tudo certo. Primeiro, muito obrigada pelo convite também, Renato. Acho que para a gente é um prazer enorme participar, poder trocar essa ideia com vocês. Um canal que a gente é fã aqui também pela CPFL. Então, muito feliz em estar aqui com vocês. Fazendo também minha autodescrição, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, não, um pouco para baixo do ombro. Estou usando um óculos com armação preta e uma blusa laranja. No meu fundo tem uma janela e uma plantinha. E, bom, a ideia hoje é contar um pouquinho para vocês sobre mim, sobre CPFL e trocar. Não sei se você prefere guiar aqui, Renato, se eu começo falando, qual que é o melhor formato. Olha, você fica muito à vontade, mas acho que para a gente começar, acho que seria legal você falar um pouquinho de você, da sua chegada aí na CPFL, quanto tempo que você está, né? Mais ou menos aí o trabalho que você vem fazendo hoje, que eu sei que vocês nunca fazem uma coisa apenas, né? Estão sempre correndo uma coisa e outra, então você fica muito à vontade para trazer aquilo que você se sentir à vontade aí na sua função, nas suas atribuições, e eventualmente também contextualizar um pouquinho para quem não conheça, talvez, né? Qual é o trabalho da CPFL, o ramo de atuação, né? Então, fica à vontade, Denise, o tempo é seu. Muito bem, então começando o meu contato aqui com a CPFL, eu sempre trabalhei em recursos humanos e eu entrei na empresa há 7 anos, numa área de Business Partners, que é uma área que está mais na linha de frente do atendimento de recursos humanos com as áreas clientes. Então, trabalhando diretamente aí com vários temas de RH no negócio. E minha experiência sempre foi mais na área de desenvolvimento. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui aceitando algumas oportunidades internas, passei por algumas coordenações daí de áreas mais especializadas dentro de desenvolvimento, de performance, de sucessão. E hoje eu sou gerente da área de talent, que é abaixo do meu guarda-chuva eu tenho a universidade corporativa, que tem foco em treinamento, desenvolvimento, e uma outra gerência, que é uma gerência de cultura, performance, sucessão, que daí é uma e talent acquisition também, e então é uma gerência que abaixo desse guarda-chuva, por exemplo, um dos subprocessos é o de diversidade, que é uma jornada que a gente começou um tempo aqui na CPFL e onde a gente tem bastante coisa bacana para compartilhar. E atualmente eu sou gerente de talent. Gente, desculpa, peraí, voltei muito. Mas vou continuar daqui e vocês gravam. Atualmente, tem duas gerências abaixo do meu guarda-chuva. Então, uma gerência que é de universidade corporativa, que está mais focada em treinamento e desenvolvimento, e uma outra gerência que é de cultura, performance e talent acquisition, que daí tem alguns processos ligados a ela, lá toda a área de entrada, processos depois de desenvolvimento, e o time de diversidade, que também está abaixo dessa área, junto com cultura. Tá? Então, é lá onde a gente tem os projetos mais alinhados ao tema que a gente vai conversar hoje aqui.
Tá? E emendando, já respondendo também sobre a CPFL é uma empresa que tem 111 anos de história. A gente tem hoje mais de 16 mil colaboradores e colaboradoras espalhados por todo o território nacional. As nossas sedes ficam em Campinas, São Leopoldo e Porto Alegre, mas nós temos bases e unidades de trabalho em várias cidades do país. Tá? Então, é uma estrutura bem robusta. A gente está no setor elétrico e a gente atua em toda a cadeia do setor elétrico: geração de energia, transmissão, distribuição e soluções para os clientes. Tá? Então, acho que aqui abrange toda a cadeia. E é muito legal essa área de atuação, né? Porque quando as pessoas com deficiência, de modo geral, Denise, estão buscando oportunidades de trabalho, muitas vezes nós temos as áreas administrativas, nós temos as portas de entrada, nós temos os cargos mais operacionais, mas também temos pessoas com deficiência, de um modo geral, que têm uma formação superior, talvez na área de engenharia, ou muitas vezes também na área de recursos humanos. Hoje, as pessoas, de modo geral, acabam ampliando bastante a sua formação, né? E eu sei que o trabalho de vocês, a empresa de vocês, ela proporciona essa oportunidade ou essas oportunidades para as pessoas com deficiência em várias áreas diferentes, né, Denise? Né? O que interessa é ser uma pessoa devidamente capacitada para que a função seja cumprida, né? Isso mesmo, eu acho que a nossa jornada está muito alinhada com esse tópico. Acho que no passado a gente teve programas muito focados em cumprimento de cota, não só na CPFL, como no mercado em geral. Então, o foco era com o cumprimento da lei de cotas. A CPFL até foi um diferencial quando esse era o contexto. A CPFL teve programas super importantes, super diferenciados, que ajudaram muito a gente nessa jornada, que a gente já tem contato com não só pessoas com deficiência, mas outros grupos minorizados há bastante tempo. Mas acho que essa evolução conforme o contexto social, o movimento social foi mudando e o propósito da CPFL foi mudando também, que a gente não trata isso como um tema pontual, e sim como uma jornada que a gente está aprendendo, e isso conversa muito com o programa de diversidade que a gente tem aqui, que o foco principal é a inclusão social de verdade, não é só uma parte de trazer pessoas, de contratar, mas de conseguir incluir, ter pessoas com deficiência em todas as áreas, com alta representatividade aí na empresa, e participando, sendo promovidos, tendo diversos cargos. E aqui, Renata, acho que uma coisa legal para te contar é que nosso desafio numa área numa empresa que tem várias localidades, tem sido mais contratar pessoas com deficiência em ambiente de campo do que no ambiente corporativo, porque no ambiente de campo a gente tem algumas análises que antes a gente olhava uma liderança ou uma pessoa falava, olha, aqui acho que não dá porque é uma área de risco. A gente falou, não, peraí, quem não dá por quê? Qual que é o conceito de não dar? Vamos entender o que não dá. E a gente trabalhou em parceria com uma instituição para mapear as posições, o que dá aqui, que deficiência que não demonstra nenhum risco com a função e qual deficiência que pode potencializar um risco. E a gente começou um trabalho super importante de inclusão de pessoas com deficiência em posições do campo também. Porque isso é engraçado, né? Na área administrativa, que é um ambiente mais controlado, não tem essa dificuldade quando a gente olha para a liderança, mas quando eu olho para campo, eu tinha. Então, hoje, a gente pode dizer que a gente tem essa representatividade em todas as áreas da empresa, salvando aí toda análise de segurança, que segurança está em primeiro lugar para a gente. Tendo essa análise, uma análise técnica, uma análise que embasa, a gente consegue fazer essa inclusão de uma forma mais geral. Então, isso também é uma conquista muito importante aqui para a gente. E eu diria uma conquista importante, e não só uma conquista importante, mas sim, na falta de uma palavra melhor, um certo exemplo, porque a gente fala muito hoje para muitas empresas que a pessoa, né, mais qualificada para a função é a pessoa que tem a formação, a experiência.
E quando a gente fala de deficiência, muitas vezes, tem, assim, uma falsa impressão de que mesmo uma pessoa com deficiência devidamente capacitada para a vaga não está qualificada ou não estaria qualificada para a vaga por ser uma pessoa com deficiência. E como você acabou de dizer, eu acho que isso é muito bacana. Vocês colocaram ali, né, a mão na massa, fizeram o que tinham que fazer e entenderam que sim, a pessoa com deficiência, com a devida formação, ela pode ocupar os cargos. E é lógico que a gente não está dizendo que as pessoas com deficiência podem fazer tudo a qualquer hora, em qualquer lugar. Lógico que não. Mas o que a gente não pode, né, Denise, é cortar uma pessoa e um bom profissional, uma boa profissional que tem um currículo bacana, só por ser uma pessoa com deficiência, sem a gente nem saber por quê, né? Então, acho que isso é muito, é fantástico, assim. Não, e é muito legal a gente ver isso acontecendo na prática. Aqui acho que a gente tem três pontos principais que a gente trabalha nos grupos de afinidade. E aí, contando um pouquinho da estrutura do programa CPFL Mais Diversa, até para te deixar a par, ele começou em 2019, que foi quando a gente começou a estruturar todas as ações de diversidade que a gente tinha num formato de programa mesmo. E hoje, pessoas com deficiência é um dos pilares, mas a gente tem outros, são 5 grupos de afinidades aqui na CPFL. E o de pessoas com deficiência são tanto de pessoas com deficiência mesmo, que podem se inscrever, e outras pessoas que têm afinidade com o tema e que contribuem de alguma forma. E a gente trabalha nos pilares de representatividade, que eu acho que isso tem muito um trabalho de quando a gente vai tendo representatividade, aumentando o número de pessoas em todos os lugares, a gente também vai trazendo uma naturalidade disso e tendo as pessoas que falam desse tema, que defendem o tema, isso tem ajudado muito na jornada e na nossa evolução. Mas eu falo que não é só a gente fala aqui que não são só as ações de cultura inclusiva, de sensibilização. A gente trabalha muito aqui também com números, com indicadores, com dados, e isso ajuda muito a gente na tomada de decisão. Não adianta a gente falar de uma sensação de representatividade quando isso não aparece nos nossos números, quando a gente faz os recortes e não vem. Então, o time trabalha muito com esses dados na parte de representatividade, e a gente também trabalha muito com cultura inclusiva, com todo tipo de sensibilização, tecnologia, que ajuda muito a gente, e projetos especiais, como esse projeto da operação, que já foi um dia um projeto de uma outra área. Então, acho que a gente abre várias frentes aqui para o intuito final é isso, é aumentar a representatividade. Mas acho que a jornada ela tem sido muito bacana e muito interessante. Aí todo mundo que está junto aprende de qualquer forma, sabe? Uhum. E isso tem um impacto social muito grande, Denise, porque nós sabemos que muitas pessoas com deficiência estão no início de carreira, buscando ou uma vaga de jovem aprendiz, ou uma vaga de estágio, ou uma vaga num setor operacional ali, uma porta de entrada. Mas nós também temos muitas pessoas com deficiência no mercado, em busca de oportunidades, pessoas que já têm o seu histórico profissional, já têm uma formação, muitas vezes 5, 10, 20 anos de experiência, e o trabalho que vocês fazem com essa postura, né, é um trabalho que valoriza esses profissionais com deficiência, que muitas vezes já estão ali com 35, 40, 50 anos, são pais de família, mães de família, e não podem se colocar no mercado, né, como uma pessoa que está em início de carreira. Então, a CPFL, tendo as portas abertas também para esses profissionais devidamente qualificados, né, isso é bem importante porque o impacto social é maravilhoso. Com certeza. Acho que isso é muito bacana. Quando a gente fala de representatividade, a gente fala nesse sentido também. Não é ter só na base, nas posições de entrada, mas saber que a gente tem pessoas de vários cargos. A gente tem muita alegria em compartilhar que a gente tem pessoas com deficiência em posições de liderança aqui na CPFL também. Pessoas que vieram de fora, pessoas que fizeram carreira aqui dentro. Então, isso é uma coisa que faz parte, acho que, da evolução, da jornada, de trabalhar com isso, de ter o dado na mão, ter inclusão, falar, eu tenho aqui um número que é representativo, mas onde essas pessoas estão? Quais são os cargos? Essas pessoas se desenvolvem? Então, isso acho que faz parte de todo o trabalho que a gente faz para promover a inclusão de fato.
né? Para não ser aquela só, contratei, a pessoa está aqui, mas não, eu tenho uma inclusão, essa pessoa faz parte do negócio, ela está crescendo, se desenvolvendo, como você falou, tem pessoas, cada um com a sua história. E aqui na CPFL, a gente tem as estratégias de contratação, tenho tanto a questão de incluir pessoas com deficiência em todas as posições abertas, então a gente tem essa intencionalidade de olhar não só para pessoas com deficiência, mas todos os outros grupos minorizados, mas eu também tenho algumas posições que são dedicadas para posições afirmativas, para a gente focar em contratação de pessoas com deficiência. E aí tem uma variação imensa, tenho desde cargos de entrada, cargos que estão um pouquinho à frente, tenho posições de liderança. Então, conforme acessar aí o site da CPFL, no momento acho que a gente tem 29 vagas afirmativas abertas. É uma empresa que tem bastante oportunidade, né? Como é uma empresa grande, em diversas cidades e diversas posições. Então, essa tem sido uma estratégia que a gente tem usado para alcançar, assim, cada vez mais essa representatividade. E posso falar enquanto pessoa com deficiência, né? Eu conheço muitas pessoas com deficiência, já trabalhei e convivi com muitas pessoas com deficiência. E quando as pessoas chegam em uma empresa, ainda que seja numa porta de entrada ou num cargo inicial, mas que ali elas enxergam outras pessoas com deficiência, que já trabalham há um certo tempo, que através do seu trabalho tiveram oportunidades. Isso também serve de incentivo, porque as pessoas sabem que ali sim a oportunidade de trabalho ela é real, ela existe. A pessoa não está ali única e exclusivamente para cumprir uma cota e nem vai ficar subaproveitada. Ela sabe que investindo no trabalho, performando bem, realizando as suas entregas, ela também tem chance de crescimento, né, Denise? Com certeza, isso tem um poder imenso em qualquer grupo subrepresentado. A gente olha que quando tem alguém, a gente fala que um puxa o outro. Então, quando você está lá, as pessoas se inspiram. Fala, poxa, para mim também dá. Se você tem alguma crença diferente disso, você consegue olhar que tem um líder PCD e isso abre portas para o seu próprio desenvolvimento, às vezes para destravar crenças que são suas. Então, acho que isso é muito legal, a gente vê o poder disso no dia a dia. E faz bastante sentido para a gente. Não basta ter só as ações de conscientização, né, Renata? Acho que a ação de conscientização ela é muito legal para a gente sair de um nível e ir para um outro, mas ver isso acontecendo no dia a dia é o que muda o ponteiro. É o que vai daqui a pouco tem mais uma pessoa, e aí a gente consegue ver a diversidade na prática mesmo. Uhum. E como eu conheço o trabalho de vocês já faz um certo tempo, né? Uma outra coisa que eu vejo que é muito positiva também na CPFL é que o trabalho de inclusão que vocês fazem é um trabalho, sim, que está ali bastante voltado para o acolhimento das pessoas com deficiência, preparação de posto de trabalho e tudo mais, mas é um trabalho de inclusão que também acolhe as outras pessoas que não têm deficiência, para que elas, no dia a dia, também se sintam convidadas a participar, a estar junto, porque é na convivência que a gente começa a perceber eventuais barreiras que existem, né, para as pessoas com deficiência, mas nessa convivência do trabalho no dia a dia, as pessoas que não têm deficiência começam também a perceber as reais potencialidades, habilidades, competências do colega que tem deficiência e vão acreditando nesse colaborador, nessa colaboradora que é um colega de fato de trabalho, né? Com certeza. Eu acho que isso é um ponto chave, a gente não trabalhar só o grupo, mas trabalhar todo o ecossistema envolvido, né? E a gente escuta, eu lembro de alguns depoimentos, eu tinha uma pessoa com deficiência que trabalhava no meu time e ela falava, aqui na CPFL eu sinto que eu sou igual a todo mundo, mas quando eu saio daqui eu não sinto. Isso foi uma conquista muito importante para a gente, porque acho que essa é a essência, a pessoa, todo mundo aqui tem suas dificuldades, tem seus pontos que são pontos mais sensíveis, cada um tem a sua, e né, qual é a diferença se a pessoa tem uma deficiência física, uma deficiência mental, de ter uma deficiência em algum outro aspecto da vida. Então, aqui foi muito importante esse feedback e a gente sente que isso é real nas pessoas, que
estar num ambiente onde você sente que você é uma pessoa que faz parte daquilo, né? Então, eu Uhum. acho que esse sentimento foi um feedback super positivo que a gente recebeu aqui, que é bem comum da gente ouvir. Legal. E, bom, olha, Denise, o nosso tempo passa muito rápido, né? Aqui tá muito legal conversar com você. Eu passaria horas aqui ouvindo tudo o que você está trazendo para gente, porque eu sei que cada uma das áreas que você falou, cada uma das coisas daria aqui bons desdobramentos, né? Mas a gente não consegue falar tudo de bacana que vocês fazem num encontro só. Então, já fica até o convite para a gente gravar outros podcasts, falar mais sobre isso mais para frente, para você trazer mais novidades, né? Mas gostaria aqui de abrir o espaço para você fazer uma fala final, fazer aí, dar algum recado, né? Para a gente caminhar aqui para o final. A fala é sua, o tempo é seu, viu? Bom, acho que aqui é agradecer essa participação. Acho que é muito importante esses canais que a gente vai estabelecendo. Isso tem sido momentos de aprendizado muito importantes para a gente como empresa, ouvir, interagir com pessoas que não fazem parte da nossa empresa, mas fazem parte disso que a gente vive. Então, agradeço muito essa troca. Também quero deixar super aqui as portas abertas para futuras conversas, dizer que a CBFL está aí com várias oportunidades, então convidar as pessoas a entrarem no nosso site, conhecerem as oportunidades, tanto as posições afirmativas quanto todas as outras posições da empresa, porque todo mundo é bem-vindo aqui, toda energia é bem-vinda, e aqui fica o convite para todo mundo conhecer um pouquinho mais a nossa empresa. Então tá bom, Denise, muito obrigado, um grande abraço para você, viu? E até o próximo. Até mais, tchau, tchau.